Bom dia para você, está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. O programa de hoje foi gravado em Brasília. O jornalista Ciro Guimarães foi até lá para conversar com o senador pernambucano Humberto Costa, do PT, que é um dos integrantes da CPI da Covid-19. Acompanhe a entrevista. Isso, Isli, muito bom dia para quem acompanha o Poder e Negócios hoje aqui na TV Guararapes, e o nosso convidado aqui direto de Brasília é o senador Humberto Costa, do PT. Uma longa história política em Pernambuco, já foi vereador, mais votado em 2000, deputado estadual, deputado federal, já no segundo mandato de senador da República, uma voz, do PT nacional, e a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre 2022. Senador, muito obrigado por aceitar o convite. Alegria minha de poder falar para o Poder e Negócios. Senador, 2022, a gente ainda está em 2021, mas as eleições já começam a ser costuradas. Primeiro, o presidente Lula, um grande possível candidato no ano que vem, e já vem costurando algumas alianças. E em Pernambuco, o PT acredita que terão dois palanques, PSB e PT, ou vai dar para unir forças para tentar realmente colocar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, de volta aqui no Palácio do Planalto? Não, eu acredito que em Pernambuco e de resto no Brasil é bem provável que nós tenhamos uma aliança que envolva PT, PSB e uma série de outros partidos que consideram o retorno do presidente Lula algo que pode mudar significativamente a realidade do nosso país. É óbvio que em Pernambuco essa aliança só será possível se for possível nacionalmente também, e o nosso partido ele está pronto para qualquer, seja para o cenário de fazermos uma aliança e apoiarmos uma candidatura de um outro partido, seja para nós apresentarmos à Frente Popular um nome do PT, seja para o próprio PT, se for o caso, poder apresentar um nome também, E, portanto, eu acredito que nós deveremos estar em Pernambuco numa condição de contribuir para o sucesso no nosso estado da candidatura do ex-presidente Lula. O senhor acredita nessa força da esquerda? Tem que haver uma união em 2022 para tentar mudar o atual cenário, segundo o PT? Sim, eu acho que é necessária essa unidade no campo da centro-esquerda, Naturalmente que essa aliança, no meu ponto de vista, ela tem que ser mais ampla, chegar até os partidos de centro e até partidos de centro-direita que já estiveram conosco, contribuindo com a governabilidade, tanto dos governos de Lula quanto dos governos da presidenta Dilma. Mas acredito que essa aliança que envolva a centro-esquerda, ela termina sendo, digamos assim, o núcleo principal dessa frente para nós começarmos a mudar o Brasil. O PT acredita numa terceira via, na possibilidade de uma terceira via? Veja, eu particularmente acredito que isso é possível, Nós não podemos de forma alguma considerar que algumas forças políticas tradicionais, fortes, que já governaram o próprio Brasil, que elas não tenham condição de novamente se apresentarem como uma alternativa viável. Eu acho que hoje o grande problema dessa chamada terceira via é o fato de que não há uma unidade entre esses partidos políticos no sentido de apresentarem uma candidatura, e que essa candidatura possa entrar no cenário dessa disputa. Todos querem preservar os nomes, querem colocá-los para o julgamento da população, na expectativa de que possam se sobressair e, com isso, quebrarem uma polarização que, pelo menos até o presente, está mostrando que deve ser feita entre Lula e Bolsonaro. Então, eu acredito na possibilidade de surgimento de alguma candidatura que tenha força e que possa, digamos assim, ou superar o próprio Bolsonaro ou entrar em meio a essa polarização. Não podemos subestimar. Recentemente, o presidente Lula esteve no Nordeste, esteve em Pernambuco, costurando alianças em relação do pleito estadual. Como é que fica essa relação do PT com o PSB? O senhor já foi secretário do PSB na época de Eduardo Campos. São dois partidos que conversam já há muito tempo. Isso no âmbito nacional deve acontecer.
e no âmbito estadual? Bem, é aquilo que eu falei. Na verdade, tudo que vai acontecer em Pernambuco com o PT depende diretamente de como essa relação se der em nível nacional, né? Nós vivemos em Pernambuco um episódio que foi muito difícil, a disputa da eleição municipal do Recife, o segundo turno ele foi muito acirrado e tudo isso deixa cicatrizes, né? No entanto, nós estamos numa hora de olhar para frente e de olhar, acima de tudo, para o Brasil que nós precisamos construir. Nesse sentido, em havendo um entendimento nacional, em Pernambuco esse entendimento vai acontecer, não é? Ainda que, como eu disse, nós lá do PT estamos preparados para qualquer cenário. Eu acredito que uma unidade entre o PT e toda a Frente Popular, incluído aí o próprio, é uma possibilidade bastante concreta. Seria uma possibilidade também um candidato, o PT sair também com um candidato próprio para o governo do Estado em 2022? Bom, só se não for possível construir essa aliança. Digamos que nacionalmente o PSB não chegue no apoio à candidatura de Lula. Então nós vamos precisar, no nosso estado, montar um palanque para o presidente. Nesse caso, o PT tem nomes para ter uma candidatura própria e que essa candidatura seja a base para a campanha do presidente Lula em Pernambuco, né? Então, é possível, se for necessário, não é, que nós estejamos prontos para também cumprir esse papel, se for o caso. Mas a minha crença maior é no entendimento entre PT, PSB e toda a Frente Popular. Essa força que Pernambuco tem no cenário nacional é importante para o palanque do presidente Lula. Não tenha dúvida. O presidente Lula tem, nas pesquisas de opinião que nós temos visto serem publicadas, alguma coisa em torno de 60% da intenção do voto estimulado, né? Isso é um número muito significativo e quanto maior o conjunto de forças que esteja dando suporte a essa candidatura, mais esses números se consolidam e podem até ser ampliados, né? E nós sabemos que o Nordeste, que é uma região que tem o segundo maior eleitorado do país, uma grande vitória no Nordeste significa um grande passo para uma disputa nacional e uma vitória na eleição para a presidência da República. Então, eu acredito que nós poderemos sim ter em Pernambuco uma grande campanha do presidente Lula e uma grande vitória. O senhor foi reeleito em 2018, um ano bem polarizado politicamente, ainda continuamos nessa polarização que o Brasil vive. Ainda estamos numa pandemia, o que complica mais. Em 2018 a gente não tinha essa pandemia. Como é que o senhor enxerga essa eleição de 2022, dentro dessa polarização que o Brasil ainda vive e dentro dessa pandemia? Bem, eu acho que nós vamos ter uma eleição acirrada, não é? Essa polarização, apesar do enfraquecimento do bolsonarismo e do próprio presidente Bolsonaro, ela ainda existe. E eu tenho certeza de que aqueles que pretendem compor essa terceira via, eles vão, da mesma forma que se colocarem contra o Bolsonaro, vão também tentar atacar o PT, reeditar o antipetismo, né? E nós estamos prontos, não somente para fazer o enfrentamento diretamente a Bolsonaro, mas também para questionar essas visões que terminaram resultando na própria eleição de Bolsonaro, né? Então, nós estamos aí preparados para qualquer que seja a eventualidade nesse processo. Como o senhor falou antes, até os partidos do centro, né, também tem que ter um momento de acabar com essa polarização tão grande. Em 2022 tem que chegar esse momento? Eles pretendem, não é? Mas, como eu disse, eu acho muito difícil porque falta unidade, não é? Você veja, existe a candidatura do Ciro Gomes, pelo PDT, que apesar de ser um partido de centro-esquerda, mas todo o discurso que o Ciro tem feito até agora é um discurso para agradar os setores antipetistas, não é?
Você tem o PSDB, que é um partido forte, que tem nomes fortes, como o próprio governador de São Paulo, o João Dória. Você tem partidos com um espectro menor que sonham também com candidaturas. É o caso do PSD, que está apresentando o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há o Podemos, que sonha com o lançamento da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Então, na verdade, é muito difícil que essas forças consigam um denominador comum no primeiro turno para terem uma candidatura única, não é? E, portanto, isso cria uma dificuldade para quebrar essa polarização entre PT e Bolsonaro, né? E acredito que, se não houver uma queda muito significativa e muito rápida no apoio social a Bolsonaro, é possível que nós tenhamos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Voltando para Pernambuco, em 2022, o PSB, que está no governo, ainda não fechou qual seria o nome, né? Se ventilou o ex-prefeito Geraldo Júlio, outros nomes de secretários também aparecem. Numa possível candidatura do PT com nome próprio, o senhor seria um candidato? Ou o senhor pretende dar muita força à candidatura do ex-presidente Lula? Não, na verdade, eu estou à disposição para qualquer coisa. Se for para coordenar a campanha do presidente, o meu nome está livre, está disponível. Se for para encabeçar uma chapa do PT, eu também já me coloquei à disposição. Como também, se houver espaço para que uma candidatura que não seja necessariamente do PSB possa encabeçar a Frente Popular, o meu nome também vai estar à disposição. Lógico que nós reconhecemos a força do PSB, o peso que tem, o bom trabalho que está sendo feito pelo governador Paulo Câmara, a força, né, do ex-prefeito Geraldo Júlio, embora ele esteja dizendo até agora que não é candidato ao governo do estado de Pernambuco, de maneira que eu estou inteiramente disponível para cumprir a tarefa que o PT e o presidente Lula queiram me atribuir. É porque o senhor já foi candidato 2 vezes, né? Em 2 eleições bem difíceis, né, para o PT, em 2 momentos, em 2 cenários diferentes. Eram 2 cenários diferentes. Em 2002, eu fui candidato muito com a responsabilidade de criar em Pernambuco um palanque que pudesse dar sustentação à candidatura do presidente Lula, né? Foi a primeira eleição do ex-presidente Lula. Tive uma boa votação, mais de 30% dos votos, enfrentando uma verdadeira legenda, que é o ex-governador Jarbas Vasconcelos, né? E contribuímos com esse... E vinha para uma reeleição. Né? Exatamente, com esse processo. E já em 2006, quando realmente eu tinha uma candidatura competitiva, né? Nós tivemos aí uma eleição difícil, eu não cheguei ao segundo turno, nós apoiamos a candidatura de Eduardo no segundo turno e conseguimos um resultado muito positivo. E, inclusive, criando-se as condições para o estabelecimento de uma parceria entre Eduardo Campos e Lula, que foi muito profícua, muito boa para o estado de Pernambuco. E o senhor, como é que o senhor avalia essas forças que começam a surgir fora da capital, né? A gente tem a Raquel Lira, né, em Caruaru, no Agreste, o Miguel Coelho no sertão do estado. Isso é bom para o estado, que outras forças comecem a surgir e saia dessa polarização, que sempre acontece, né, na capital pernambucana? Não, eu acho que é uma coisa positiva, né? Que novas lideranças estejam surgindo. É positivo que essas novas lideranças contemplem um espaço importante que é o interior do estado, não é? E que nós possamos fazer um debate de altíssimo nível. Essa é a nossa expectativa. Qualquer que seja o candidato da Frente Popular ou do PT, a nossa participação será sempre no sentido de elevar o debate, será sempre no sentido de pensar o estado de Pernambuco e pensar saídas para que o nosso estado possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Estamos aí no 4º governo do PSB, da Frente Popular.
Eu tenho acompanhado o desenvolvimento do governo Paulo Câmara. Eu acho que é um governo que tem tudo para chegar ao final de 2022 com muito respaldo social. Ele conseguiu equilibrar as contas de Pernambuco, organizou a casa, tem vários projetos já elaborados e tem hoje recursos para começar esse trabalho, né? Então eu acredito que quem quer que venha a substituí-lo terá uma tarefa importante e dar continuidade a um trabalho que foi muito positivo. O senhor acha também que o PT deve pensar em criar novos nomes, trazer também novidades para essa eleição de 2022, até para aumentar a sua bancada na Assembleia Legislativa e também aumentar a sua bancada aqui no Congresso Nacional? Sim, eu acho que o PT terá duas boas chapas, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa. Acredito na possibilidade de elegermos 4 deputados federais, elegemos até 5 ou 6 deputados estaduais. Eu acho que isso é uma necessidade, é uma coisa muito importante e positiva para nós, não é? Acredito que se o PT não tiver uma candidatura ao governo do Estado, ele poderá apresentar algum nome para compor a chapa majoritária, se ela vier a ser encabeçada por um integrante de outro partido, do PSB em particular. Nós temos nomes para o preenchimento da vice, assim como temos nomes para a disputa no Senado, e eu creio que a tendência será de o PT sair fortalecido nessa eleição 2022. Em 2018 o PT conseguiu, né, uma boa eleição para a Câmara do Recife, principalmente, porque na capital a gente tem um termômetro, né, do restante do estado. Como é que o senhor avalia 2018, ou 2020, desculpe, a eleição municipal? Vai ser um termômetro para 2022 também? Bom, do ponto de vista do Recife, eu creio que sim. Nós tivemos um resultado muito favorável. Nós fomos ao segundo turno com a deputada Marília Reis, não é? Nós conseguimos eleger uma bancada de vereadores. Já tivemos uma bancada maior, mas foi uma boa bancada. No entanto, no conjunto do Estado, ainda ficamos muito a desejar, né? Especialmente porque a legislação que impediu as coligações proporcionais fez com que em muitos municípios, né, o PT terminasse por perder quadros importantes para outras legendas que no município eram mais fortes, né? Mas eu acredito que agora, em 2022, o fim das coligações vai terminar por nos ajudar, porque o PT é um dos poucos partidos, né, que tem condição de apresentar uma chapa forte, competitiva, seja para a Câmara Federal, seja para a Assembleia Legislativa. Eu acho que tudo indica que poderemos ter um excelente resultado. Repetir aí esse resultado, principalmente no aumento nessa bancada da Alep também? Sim, como eu disse, a nossa expectativa é ampliar. Hoje nós temos 3 deputados federais e estamos querendo, pelo menos, ampliar para 5, né? Nós já tivemos até mais, chegamos a ter 6 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza e convicção de que teremos um resultado bem melhor do que aquele que nós tivemos em 2018. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua a conversa aqui com o senador Humberto Costa. E nessa conversa, lógico, mais eleições, mais política e também um pouco da movimentação no Senado Federal, principalmente na CPI da Covid-19. A gente volta daqui a pouco, mais Poder e Negócios. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje direto aqui de Brasília, com a presença do senador da República, Humberto Costa, do PT. Senador, o senhor foi ministro da Saúde do presidente Lula, né, criou o SAMU, outros programas importantes, né, da saúde aqui no Brasil, e acabou participando também, aí, efetivamente, da CPI da pandemia. Como é que o senhor avalia essa CPI dentro da conjectura da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil? Olha, eu acho que a CPI está desempenhando, não é, um papel muito importante para o nosso país, não é? Nós, a partir de uma mobilização, não somente dentro do Senado, mas na própria sociedade, que cobrou um posicionamento, né,
do Congresso Nacional sobre a pandemia. A criação dessa CPI, ela terminou catalisando a atenção da sociedade e, além de catalisar a atenção, catalisou também uma insatisfação que estava fragmentada, que estava dispersa. A CPI permitiu que nós pudéssemos mostrar ao Brasil os erros, os problemas, as omissões do governo federal na condução do processo de enfrentamento à pandemia, não é? E fomos até mais além. Nós conseguimos chegar ao ponto de provar que o governo, além de ter sido omisso, negacionista, não ter adquirido vacinas, testes, tudo que era necessário, no momento que resolveu fazê-lo, terminou por passar os pés pelas mãos e entrar num processo para tentar favorecer empresas intermediárias e que certamente iriam, vencendo essas concorrências, né, representar o cometimento de ilicitudes que não cabem, especialmente numa política de saúde pública. O senhor acha que agora, nesse ritmo de vacinação, a pandemia dando sinais, né, de que a vacinação está dando certo, o senhor acredita que agora o Congresso também precisa olhar para outras pautas, né, principalmente aqui no Senado, rever outras pautas aqui na casa? Sim, eu acho que nós temos aí um processo de enfrentamento ao governo Bolsonaro. Acho que a principal bandeira de luta hoje da população brasileira deve ser a bandeira do impeachment do presidente Bolsonaro. A cada dia que se passa, esse governo vem desmontando o Estado brasileiro, as políticas sociais, e eu acho que quanto mais breve for esse governo, melhor para o Brasil. Segundo, essa luta pelo impeachment tem que levar em consideração também o fato de que a sociedade brasileira hoje está passando por um momento de uma crise profunda, que é uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise política, é uma crise econômica e, portanto, a luta pelo impeachment de Bolsonaro tem que estar aliada a um conjunto de bandeiras, né, que permitam que o povo brasileiro possa ter políticas públicas, sociais, que venham a melhorar a sua condição de vida. As reformas estariam dentro dessas pautas? Veja, eu acho que entre as reformas que estão propostas, a mais importante é a reforma tributária, né? Mas não essa reforma tributária que o governo está propondo, que a Câmara está propondo, porque ela é tão somente uma diminuição da burocracia, ela novamente castiga os trabalhadores, castiga a classe média, deixa os mais ricos numa condição de não continuarem a pagar impostos e, como tal, eu creio que, apesar de ser uma prioridade, nós temos que discutir que tipo de reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária no Brasil ela deve promover justiça tributária. Aqueles que ganham mais, paguem mais. Aqueles que ganham menos, sejam menos onerados. Tá certo. Senador, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Poder e Negócios. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E, para resumir, o que é que o senhor espera de 2022? Bom, eu espero que o Brasil possa continuar sendo uma democracia, que nós possamos ter uma eleição livre, ganhe quem tiver voto e que nós possamos continuar numa escalada de melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado. Certo, obrigado, senador. A gente vai ficando por aqui com mais uma rodada em Brasília, conversando hoje com o senador da República, Humberto Costa, pelo PT de Pernambuco. Aqui de Brasília, do Congresso Nacional, a gente volta para os estúdios da TV Guararapes, aí em Pernambuco. Com você. Obrigada, Ciro. E o Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Domingo que vem tem mais uma entrevista para você acompanhar. Um bom domingo para você e até lá.